Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eis aqui o teu servo, meu Deus, que vai ministrar a tua palavra. Usa ele nas tuas mãos, meu Deus, e fala conosco nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos nessa tarde com a paz do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Os irmãos encontraram? Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Podeis tomar os seus assentos nessa tarde. Sou grato primeiramente a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez ministrando a sua palavra, também na pessoa do irmão Almeri. Agradeço a irmã Cleia pelo convite, as irmãs intercessoras, que Deus abençoe, e a cada um de você que vem aqui nessa tarde para ouvir uma palavra de Deus, e Deus tem uma palavra ao seu coração. Nessa tarde também quero saudar aqui os nossos irmãos, que eu descobri que são de várias nacionalidades: Argentina, Chile, Paraguai, é isso, Então, Colômbia também. Que Deus possa abençoar vocês nessa missão, que Deus usou vocês nessa tarde através do teatro, do louvor. Deus abençoe as suas vidas. Então, nessa tarde será uma pregação internacional, Que Deus possa nos abençoar nessa tarde aqui. Hoje Deus me conduz a pregar sobre dois homens que passaram por aflições, mas não desistiram. Então a glória, ela foi revelada para eles. Hoje a minha pregação, ela tem por título: as aflições nos revelam a glória. As aflições nos revelam a glória. E antes de entrarmos na mensagem, eu quero deixar uma verdade ao seu coração. E a verdade é essa: a glória só será revelada para aqueles que passam pelas aflições sem desistir. A glória só será revelada para aqueles que passam pelas aflições sem desistir. O contexto do texto ao qual nós fizemos menção vai nos falar aqui eu quero falar sobre dois homens que eu irei colocar como exemplos nessa pregação. E os dois homens que eu quero falar é José e Jesus. Os dois que começam com a letra J, José e Jesus. Um está no Antigo Testamento, o outro está no Novo Testamento. Um é apenas um homem carnal, terreno, mas o outro, ele foi homem, mas também é 100% Deus. Nós percebemos que ele é um exemplo para nós, mas o outro é o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo de Nazaré. Eu escolhi esses dois homens pois existem muitas semelhanças em suas histórias. José é um simbolismo de Cristo no Antigo Testamento. Ele aponta para o Cordeiro que desceria do céu para salvar a nós do pecado. Principalmente se focarmos em seus sofrimentos, tem muitas semelhanças. A história de José no Antigo Testamento aponta para a história de Jesus no Novo Testamento. Quando nós olhamos a vida de José, nós vemos ali a vida de Cristo que logo viria no Novo Testamento. Então eu quero falar sobre José e Jesus. Eu irei citar 3 aspectos sobre a vida de José e de Jesus. O primeiro aspecto que eu quero falar nessa noite é que eles passaram por aflições. Ambos passaram por momentos de dificuldade. Ambos passaram por frustrações, por lutas, por batalhas.
E o versículo que nós lemos vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições. Então, o versículo começa falando sobre aflições. E aqui nós vemos que primeiro, eu irei citar aqui 8 aflições que José e Jesus passaram. A primeira das 8 é que ambos foram odiados. José, em Gênesis capítulo 37, versículo 8, vai dizer a palavra de Deus: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Perceba aqui, não foi qualquer um que odiou a José, não foi qualquer um que aborreceu a ele, mas foi aqueles ao qual ele mais amava, foram os membros da sua própria família, os seus irmãos, aqueles que deveriam ajudar, aqueles que deveriam amar, aqueles que deveriam aconselhar, aqueles que deveriam abraçar, foram eles que agora odiaram o seu próprio irmão. Mas nós vemos também que Jesus passou por isso. João capítulo 15, versículo 25 vai dizer assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Então Jesus também foi odiado. Jesus foi odiado pelos fariseus, Jesus foi odiado pelos escribas. A Bíblia vai dizer, Malberi, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nós vemos que ele foi aborrecido por aqueles que ele morreria por amor. A Bíblia vai nos falar que Jesus foi odiado por aqueles ao qual ele amou primeiro. Nós vemos que ele foi odiado por aqueles que ele desceu para salvar. Jesus, ele foi odiado, assim como José, por aqueles mais próximos, aqueles lá onde ele nasceu, do seio das suas amizades, do seio dos seus familiares, foram esses que odiaram. E muitas vezes nós iremos passar por isso também. Talvez você vai ser odiado por pessoas que talvez você goste, que você ame, porque você está no caminho estreito, no caminho apertado. Aflições irão chegar nesse caminho. Muitas vezes você vai ser odiado, e assim como Jesus disse, aborreceram-me sem causa. Aí você olha para a sua vida e diz, mas eu estou no caminho certo, e mesmo assim eu estou sendo odiado? Porque o evangelho é assim, ele é simples, mas ele não é fácil. Muitas vezes aflições virão na nossa vida através do evangelho de Cristo. Muitas vezes nós vamos ser odiados sem causa, e até mesmo por aqueles que estão mais próximos de nós. Então entenda, não desista quando você for odiado, continue. Não pare quando você for odiado, continue, porque isso não são para você parar, não são coisas para fazer você desistir, mas é Deus trabalhando na sua vida, para que lá no final você chegue no seu objetivo. A segunda aflição que eu quero falar aqui, é que eles foram invejados. José, primeiramente, em Gênesis capítulo 37, versículo 11, vai dizer assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então os próprios irmãos invejaram a vida de José. Eles invejaram como seu pai tratava ele. Eles invejavam os presentes que seu pai dava. Eles invejavam o cuidado que o seu pai tinha e não tinha com eles. Então os seus próprios irmãos invejaram. E Jesus também, Mateus capítulo 27, versículo 18, vai dizer: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então aqueles homens, os fariseus, nós vemos que o Sinédrio entrega Jesus, porque invejava ele. Porque sabia que ele era poderoso e não queria alguém maior do que eles. Então eles invejavam a vida de Jesus. Porque Jesus era um mestre dos mestres, e aonde ele ia, o povo ia junto, multidões iam junto, milagres aconteciam, extraordinário acontecia, coisa que aqueles mestres não conseguiam fazer, mas Jesus conseguia. Jesus operava milagres, prodígios e maravilhas aonde ele estava. Então a inveja chegou até Jesus também.
Então esses homens foram invejados, e nós também teremos essa aflição muitas vezes na nossa vida. Pessoas irão invejar o que nós temos, pessoas vão invejar o que nós somos, pessoas vão querer estar onde nós estamos, mas entenda, a inveja não pode te paralisar. A inveja é só para você entender, é Deus que me colocou aqui. Se foi Deus que me colocou, inveja não me para, inveja não me derruba, inveja não me tira do lugar onde Deus me colocou. Se Deus te colocou, ninguém pode te tirar. Jesus continuou, José continuou, independente de ser odiado, independente de ser invejado, eles continuaram de pé, cumprindo o caminho de Deus que Ele tinha para suas vidas. Eles continuaram vivendo ao lado do Senhor, independente dessas aflições. Mas nós vemos que não para por aí, chega a terceira aflição. Nós vamos ver que conspiraram contra eles. José, em Gênesis capítulo 37, versículo 18, vai dizer: e viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ou seja, falaram pelas costas. Eles não falaram na frente de José, eu vou matar você, não. Eles, reunidos entre eles, longe de José, disseram: vamos matar o nosso irmão. Então eles conspiraram, falaram pelas costas. E Jesus também, Mateus capítulo 21, versículo 38, vai dizer: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Perceba aqui, há também José e Jesus, pessoas conspiraram contra eles, falaram pelas costas, mas o que eles fizeram? Pararam? O que eles fizeram? Desistiram? Murmuraram? Brigaram? Não. A atitude deles foi o quê? Entender que aquilo ali ia acontecer de um jeito ou de outro e continuaram a sua caminhada. Muitas vezes nós queremos parar porque pessoas falam mal de nós pelas costas, mas entenda, Jesus era santo, Jesus era perfeito. José foi um exemplo de alguém a nós seguirmos, mas mesmo assim, eles falaram de mal deles pelas costas, conspiraram deles. Então entenda, pessoas vão conspirar contra você também, pessoas também vão falar de você pelas costas, mas isso não serve para você desistir, não serve para você se entristecer. Entenda, tem um Deus que está com você, tem um Deus que está no controle, tem um Deus que está cuidando. O Deus que está com você é maior do que aqueles que falam de você pelas costas. O Deus que está conosco é maior. A quarta aflição: tentaram matar eles. Tentaram matar eles. A primeira, eles foram odiados. A segunda, eles foram invejados. A terceira, conspiraram contra eles. A quarta, tentaram matá-los. José, em Gênesis capítulo 37, versículo 20, vai dizer assim: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Perceba, eles tentaram matar o seu irmão. Disseram: vamos lançar ele nessa cova, ele irá morrer. E vamos mentir para o nosso pai que uma fera comeu ele e ele morreu. Entenda agora também, isso acontece com Jesus. João capítulo 5, versículos 16 a 18, diz assim a palavra de Deus: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então perceba, tanto em José quanto Jesus, tentaram matar eles,
tentaram parar a caminhada deles, tentaram destruir os sonhos, tentaram acabar com um propósito, tentaram acabar com a missão, tentaram acabar com um projeto. Mas entenda, mesmo tentando matar, mesmo tentando ferir, mesmo tentando machucar, Deus estava no controle das suas histórias, Deus estava no controle do seu futuro. Qual foi a atitude deles? Se apavorar? Qual foi a atitude deles? Parar porque alguém estava tentando matar? Qual foi a atitude? Fugir ou se esconder? Não! Eles continuaram andando, caminhando, adorando, buscando. Muitas vezes nós nos apavoramos: tem alguém me perseguindo, tem alguém tentando parar com o meu ministério, com a minha chamada, com a minha missão. Não se apavore, continue adorando. Não se apavore nessa tarde, continue buscando. Você podia estar fazendo qualquer coisa, se escondendo na sua casa, fazendo qualquer outra coisa, parando por causa das aflições, mas essa tarde você chegou aqui porque você entendeu: é melhor adorar do que fugir, é melhor buscar do que se esconder. Enquanto você está adorando, Jesus está guardando. A quinta aflição é que eles foram despidos. Primeira, eles foram odiados. Segunda, eles foram invejados. Terceira, conspiraram contra eles. Quarta, tentaram matá-los. Quinta, eles foram despidos. José, Gênesis capítulo 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica que de várias cores que trazia. Perceba, aquela túnica que seu pai tinha dado a eles antes de jogarem na cova, eles tiraram. Antes de jogarem na cova, eles despiram. Eles estavam dizendo: isso não te pertence mais, essa honra não é tua mais. Nós vemos que eles estão ali envergonhando a vida do seu irmão. Jesus também passou por isso. Mateus capítulo 27, versículo 28 vai dizer: e despindo-o cobriram com uma capa escarlate. Mateus capítulo 27, versículo 35 diz assim: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Aqui, na verdade, não era só tirar as vestes, mas o que eles queriam era envergonhar a esses homens. Tirando a veste de José, eles estavam envergonhando a José. Tirando as vestes de Jesus, eles estavam envergonhando a Jesus. Muitas vezes na nossa vida, pessoas vão tentar nos envergonhar, pessoas vão tentar nos deixar de lado, pessoas vão falar mal de você na frente dos outros, para tentar abalar a sua fé, para tentar fazer você desistir e parar. Mas entenda, José não parou, Jesus não parou, ambos continuaram no mesmo propósito, com a mesma vontade, com a mesma chama de realizar aquilo que Deus ordenou. Então, independente se tentarem te envergonhar, continue, não desista. Independente de se tentarem tirar as suas vestes, não desista, continue. Se tentarem tirar aquilo que colocaram em você, um ministério, um cargo, não desista por causa disso, continue. Porque se foi Deus que colocou em sua mão, pode homem até tirar, mas Deus vai colocar novamente no tempo dele. Pode um homem tentar arrancar, pode até picotar, pode rasgar tudo, mas se Deus colocou em você no momento certo, vai voltar de novo para suas mãos, vai voltar de novo para sua casa, vai voltar de novo para sua família. Sétima aflição, eles foram tentados. Eles foram tentados. José foi tentado pela mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, versículo 12 vai dizer: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora.
Ele foi tentado, ele foi induzido ao pecado, mas o que ele fez? Ele pecou? Não. O que ele fez? Ele murmurou? Não. Ele fugiu. Ele fugiu do pecado, ele fugiu da tentação. Jesus também foi tentado pelo inimigo no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 vai dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Se até Jesus foi tentado, por que nós também não seríamos tentados? Ainda mais nós que somos seres humanos falhos. Jesus foi tentado 40 dias no deserto. O inimigo veio com falsas verdades, tentando induzir Jesus, mas Jesus permaneceu de pé, Jesus permaneceu fiel. Jesus passou pelo deserto sem pecar, Jesus passou pela tentação sem errar com Deus. Nós vemos que ambos foram tentados, mas ambos passaram pelas tentações e foram vitoriosos sobre as tentações. Nós vemos exemplos aqui de homens que foram tentados, mas venceram as tentações, que passaram por as aflições, mas venceram as aflições. E por último eu quero dizer, a 8ª aflição, que eles foram aprisionados. Esses homens ambos foram aprisionados. José, Gênesis capítulo 39, versículo 20 vai dizer: e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. José, ele foi preso injustamente. Ele não tinha cometido nenhum erro, mas injustamente colocaram ele em uma prisão. Da mesma forma, Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 46, vai dizer: e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Tanto José quanto Jesus foram presos injustamente. Eles estavam presos, mas não tinham cometido crime nenhum. Eles estavam ali, mas entenderam: isso aqui que eu estou vivendo não é eterno, isso aqui é um momento que vai passar. Eu entendo que esse momento, na verdade, é um trabalhar de Deus, para que lá no final eu entenda o projeto maior que Ele tem para mim, que eu entenda o plano maior que Ele tem guardado. E José e Jesus não reclamaram. A Bíblia vai dizer que Jesus foi como uma ovelha muda ao seu matadouro. Ele não abriu a boca. Ou seja, eles estavam prendendo Jesus. Ele sabia que ele não tinha cometido crime, mas ele estava ali disposto a ser preso. Ele não abriu a sua boca, porque ele entendeu que ali fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do plano de Deus para a sua vida. Então nós vimos essas 8 aflições que esses homens passaram. A primeira, eles foram odiados, eles foram invejados, nós vemos que conspiraram contra eles, tentaram matar eles, foram despidos, foram vendidos também por moedas de prata. Eu deixei passar essa aqui. José, em Gênesis capítulo 37, versículo 28, vai dizer: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram ao Egito. E Jesus também, Mateus capítulo 26, versículo 15, e disse: que me quereis dar, eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ambos foram vendidos a valor de escravos, mas eles estavam ali firmados na promessa que Deus tinha feito. José estava firmado nos sonhos que ele teve lá na sua adolescência, e Jesus estava firmado debaixo da palavra de Deus e das profecias que haveriam de se cumprir. Nós vemos então que eles foram tentados e eles foram aprisionados, mas entenda, depois de tudo isso, eles pararam? Não. Eles desistiram? Não. Eu acho que talvez
talvez nós desistiríamos, nós pensaríamos com certeza em parar. Quando alguém nos inveja, nós pensamos em desistir. Quando alguém nos odeia, nós pensamos em largar tudo. Quando alguém nos persegue, nós pensamos em abandonar o cargo, abandonar o ministério. Quando alguém fala de mal de nós pelas costas, nós pensamos em largar a igreja e sair. Só que entenda que estão dois exemplos que passaram por tudo isso, mas nós vemos que eles não desistiram. Eles não pararam, eles não retrocederam, eles continuaram. Por mais que Moisés e Jesus passaram por todas essas aflições, em nenhum momento eles desistiram. Às vezes as nossas lutas são mínimas, são poucas, mas nós já pensamos em parar. Às vezes a nossa luta é pequena, mas olha, talvez tenha um irmão do seu lado que tem uma luta maior e ele está de pé ainda, então continue. Talvez você está passando por uma aflição na sua família, talvez você colocou aqui nessa caixa de oração o seu pedido e você está pensando em sair daqui, largar e abandonar tudo, mas entenda, continue, não desista, não pare. Nós vemos em João capítulo 16, versículo 33. Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aqui é uma certeza. No mundo tereis aflições. Não é talvez vocês terão. Não é talvez, não é uma opção. É vocês terão aflições. Mas a Bíblia vai dizer: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é esse? Jesus. Jesus, ele venceu o mundo. Jesus venceu as aflições. Jesus morreu, mas ressuscitou e venceu a morte. Nós vemos que então, através de Cristo, eu e você também podemos vencer as aflições que chegam para as nossas vidas. Eu e você podemos vencer através não do nosso braço, não da nossa força, porque não temos força contra o inimigo, mas quando nós estamos repletos, cheios, completos com Jesus dentro da nossa vida, estamos aptos a vencermos as aflições, estamos aptos a vencermos as frustrações, estamos aptos a vencermos a tristeza que vem sobre a nossa alma, estamos aptos a vencermos aquilo que o inimigo tem colocado para nos parar. Nós vemos o povo de Israel sempre tinha algo para tentar parar a sua jornada. Nós vemos que no meio do caminho tinha um mar vermelho, mas Deus disse: toca na água com o seu cajado, Moisés, que o mar vai se abrir. Moisés tocou e o mar se abriu. Não existe obstáculo tão grande que Deus não possa abrir. Não existe obstáculo gigante que Deus não possa fazer você passar em seco. Entenda, eles também um dia estavam andando e viram a muralha de Jericó. Talvez eles olharam com seus olhos e viram: aquilo ali não pode cair, é muito grande, aquilo ali nunca vai ceder, aquilo ali nós nunca vamos vencer. Mas aí eles começaram a dar voltas e tocar buzinas, e era uma e nada acontecia, duas, nada acontecia, foi 3, 4, 5, 6, nada aconteceu. Mas na 7ª volta Deus mandou, eles deram, tocaram as buzinas e as muralhas caíram. Entenda, não existe muralha o bastante que você não possa vencer. Não existe aflição tão grande que o teu Deus não possa passar. Não existe muralha tão grande que você não possa passar. Nessa tarde, independente do que você chegou aqui, talvez um problema de saúde, talvez um problema espiritual, talvez uma tristeza que tem na sua alma, talvez um vazio que tem no seu coração. Eu não conheço você, mas esse Deus que estava com José é o mesmo Deus que está com você nessa tarde. Ele fará você passar por essas aflições sem desistir. E por último, eu quero falar sobre o terceiro aspecto. Primeiro, eles passaram por aflições. Segundo, eles não desistiram. E terceiro, então, a glória foi revelada para eles. As bênçãos começaram a chegar para as suas vidas. Entenda, o momento de aflição ele não é eterno. O momento de aflição ele é passageiro, ele dura um pouco de tempo, mas ele acaba. Entenda, o momento de glória vai chegar para a tua vida. Entenda, o momento das bênçãos vão ser derramadas sobre você. A resposta das suas orações vão chegar. Então não pare de orar, não pare de buscar, não pare de adorar. Nós vemos que a glória foi revelada para José.
José passou por todas essas aflições. Mas a Bíblia vai dizer que em Gênesis 41, versículo 40, José se tornou governador de toda a terra do Egito, aonde ele foi humilhado, aonde ele foi injustiçado, aonde ele foi preso. Naquele lugar Deus honrou a vida de José, ali a glória foi revelada para ele. Nós vemos em Gênesis 41, 40 que diz assim: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quem falou isso? O faraó do Egito, o homem, o maior de toda aquela terra e de toda aquela nação. Nós vemos que ele fala para José: somente eu vou ser maior que tu. O único hebreu que foi governador da terra do Egito, José. Por quê? Porque ele passou por aflições, mas ele não desistiu. E o momento da glória ser revelada chegou para ele. Entenda, se ele parasse na primeira aflição, ele não seria honrado. Se ele parasse na quarta aflição, a glória não seria revelada. E se ele parasse na sétima, quase na última, também a glória não seria revelada. Então entenda, às vezes nós estamos quase chegando. Nós estamos ali no início da fila quase para receber a glória, mas por algum motivo nós desistimos e aí nós voltamos para o final da fila. Entenda, continue. Talvez seja agora o momento de você receber, talvez seja essa semana, talvez seja esse mês, talvez esse ano ainda a resposta da sua oração chegue. Então não desista, não pare, continue. Jesus também, a glória foi revelada, porque em Mateus capítulo 28, versículo 5 vai dizer: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Jesus passou por todas essas aflições, colocaram ele num madeiro, pregaram os seus pés e as suas mãos, passaram uma lança na sua lateral do seu corpo. Nós vemos que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cuspiram ele, maltrataram ele, mas nós vemos que no final ele vai dizer a seguinte palavra em grego: tetelestai, está consumado. E quando ele disse está consumado, vai dizer que os sepulcros se abriram, vai dizer que a terra tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós vemos então que ali estava Jesus vencendo a morte. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava ali, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu as aflições, ele venceu tudo o que tentaram parar, mas a palavra de Deus foi cumprida. Ele ressuscitou. E Jesus não só ressuscitou, mas agora ele está no céu. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, vai dizer a palavra de Deus: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aqui na terra ele foi humilhado, aqui na terra ele sofreu aflições, aqui na terra ele foi desprezado, mas lá no céu ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre a terra, sobre o céu e sobre o inferno. Ele está acima de todo. A glória foi revelada. Por quê? Porque ele passou por as aflições, não precisava, não merecia, mas passou, não desistiu, e a glória então foi revelada a Jesus. Foram 30 anos de vida. Aos 30 anos iniciou no seu ministério, aos 33 ele cumpriu o que ele veio fazer, e então a glória foi revelada. Imagina, passar 33 anos sendo afligido nessa terra para cumprir a palavra de Deus. Se coloque de pé nessa noite. O versículo que lemos vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, de hoje, de agora, nós vemos que diz assim, não são para comparar, nós não podemos comparar com a glória que nos será revelada. Talvez você pense, Ezequiel, mas a Bíblia vai dizer que no mundo tem aflição. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos sofrer, nós vamos ter aflições, independente de estarmos aqui ou não, nós teremos aflições. Só que nós vemos que um dia Jesus irá buscar a sua igreja,
E lá não vai ter dor, lá não vai ter lamento, lá não vai ter sofrimento, lá não terá mais aflições. Então, enquanto estamos aqui na terra sofrendo, nós devemos entender que isso é passageiro, mas um dia teremos uma eternidade com Deus de paz. Um dia nós encontraremos Jesus no céu, esse Jesus que morreu e ressuscitou. Nós vamos nos encontrar com Ele. As aflições, as dores vão passar, mas se você se manter fiel, se você não desistir, se você continuar de pé, um dia Jesus vai buscar a sua igreja e você vai subir juntamente com Ele. A glória só será revelada para aqueles que passam pelas aflições sem desistir. Talvez você chegou nessa tarde no limite da sua caminhada, pensando em desistir de tudo, abandonar tudo, mas hoje a palavra de Deus te encontrou. Essa palavra chegou até o teu coração, até o profundo da sua alma. E nessa tarde, Jesus está novamente te fortalecendo, Jesus está te levantando, te erguendo, te dando um novo ânimo para você caminhar mais uma milha. Talvez você pensou em parar, mas essa tarde você vai mudar o seu pensamento. Jesus está mudando o seu coração, e você vai sair daqui animado, você vai sair daqui cheio, fortalecido, você vai sair daqui alegre. Você chegou triste, vai sair alegre. Você chegou desanimado, vai sair animado. Você chegou aqui pensando em parar, você vai sair daqui cheio de alegria para realizar a obra do Senhor. Eu peço que o grupo se prepare para louvar, e você que quer passar aqui à frente, passe. Nós vamos orar pela sua vida. A porta da graça está aberta para você. Venha, Jesus quer tratar com você nesta tarde. Jesus quer tratar com a sua vida nesta tarde.